Te atualizo também sobre Michael e a especulação de que ele pode trocar o Flamengo pelo Corinthians em 2026. Preciso te atualizar também sobre a situação de Memphis Depay. O atacante que não consegue jogar pelo Corinthians foi convocado pela seleção holandesa. Mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você sabia que Memphis Depay foi convocado pela seleção holandesa? Aí você que está mais atento deve ter lembrado, mas espera aí, o Memphis não está machucado? Pois é, ainda assim ele foi chamado para as partidas contra Malta e Finlândia nos dias 9 e 12 de outubro. E o mais curioso vem agora, existe uma possibilidade real de o Memphis Depay voltar a jogar apenas na data FIFA pela seleção holandesa, com a lembrança de que ele se contundiu depois de 2 jogos pela seleção do seu país, e um deles ele marca 2 gols e se torna o maior artilheiro da história da seleção holandesa, volta para o Brasil, entra em 45 minutos do jogo contra o Atlético Paranaense e sai reclamando de um desconforto muscular, que parecia naquele momento uma lesão pouco grave, que lhe permitiria voltar em 5 dias e 1 semana, nada disso. Ele não atuou mais vestindo a camisa do Corinthians, tornando-se um desfalque importante. Ninguém consegue cravar que ele estará em campo nesse sábado contra o Mirassol na Neoquímica Arena. A tendência é que mais uma vez não jogue. E aí vai ficar muito esquisito que o Memphis Depay tenha passado todo esse período entre uma data FIFA de setembro e a data FIFA de outubro sem jogar pelo Corinthians, com exceção aos 45 minutos contra o Atlético Paranaense, e reapareça justamente em partidas da seleção holandesa. Com uma observação importante, ele não ganha nada para jogar na Holanda, enquanto o Corinthians tem um custo mensal de 6 milhões de reais com o Memphis Depay. É por essas e outras que dentro da nova diretoria alvinegra, a percepção sobre o aproveitamento e o custo-benefício do Memphis Depay é o pior possível. Só para arrematar, uma outra curiosidade, uma pergunta que está sendo feita entre dirigentes do Corinthians. Tá bom, ele não vai jogar pelo Timão, vai para a seleção holandesa, se recupera e está à disposição para jogar. Mas depois de enfrentar a Finlândia no dia 12 de outubro, ele vai ter condição de jogar contra o Santos no dia 15, clássico do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro? Se não jogar, a coisa vai ficar ainda pior. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para expor a sua opinião. Vale a lembrança de que o Timão vem de 3 partidas sem vitória, com um empate e 2 derrotas. A saideira sobre o Corinthians, o Ministério Público pediu explicações sobre mais de 50 compras suspeitas feitas por André Sanches enquanto presidente do Corinthians entre 2018 e 2020, se utilizando do cartão corporativo do clube. O que há de verdade na história de que Michael interessa ao Corinthians? Antes de responder essa pergunta, só queria lembrar que em outros momentos o Corinthians chegou a fazer 2 propostas para contratar o Michael, em ambas não houve acordo. Para agora, há muita especulação em rede social, afirmando que o Michael, que perdeu espaço sob o comando de Felipe Luiz no Flamengo, pode ser comprado. Há um pequeno grande problema. O Corinthians tem contra si um transfer ban, ele está impedido de registrar atletas e só vai resolver essa pendência depois que alcançar mais de 80 milhões de reais. São 41 milhões de dívida com o Santos Laguna pelo Félix Torres e mais 43, 44 milhões de reais com o Matias Rojas, meio atacante paraguaio que passou sem sucesso pelo Parque São Jorge. Se resolver essas 2 questões até dezembro, o Corinthians volta a poder contratar atletas em janeiro. E é nesse cenário que o Michael surgiria como uma possibilidade. O atacante não deve permanecer no Fla para 2026. Mas as questões financeiras também complicam a transferência para o Corinthians. Primeiro, o Michael ganha 1,5 milhão de reais por mês, valor considerado alto no Timão. Segundo ponto, o Flamengo quer vendê-lo, pretende negociá-lo, mas sonha com cifras altas, de pelo menos 7, 8, 9 milhões de euros. E o Corinthians não vai pagar tudo isso para um atleta de 29 anos de idade. Hoje o Michael está avaliado em 4 milhões de euros, seu menor valor em bastante tempo. Até porque o Michael tem jogado muito pouco, só para lembrar, ele não atua desde a Copa do Mundo de Clubes em 24 de julho. São 3 meses e meio de ausência. Nesse período ele chegou a ser levado ao banco de reservas em 5 partidas, mas acabou não utilizado. Michael que pode reaparecer no banco de reservas contra o Bahia nesse domingo, depois de se recuperar de dores no tornozelo.
O contrato dele com o Fla só se encerra em dezembro de 2028. Dá para dizer que há outras prioridades no Corinthians em relação a 2026, mas o assunto reforços ainda não foi debatido para valer pelo Fabinho Soldado e pelo técnico Dorival Júnior, até porque nenhum nem outro estão garantidos no timão da próxima temporada. Só para completar, registrar também que o Corinthians, que recebe o Mirassol na noite desse sábado, na Neoquímica Arena, tem um enorme jejum dentro de casa. Isso é muito louco, porque o Corinthians sempre foi muito forte em seu estádio. No Campeonato Brasileiro, são 7 partidas sem vitória. Quase 5 meses de frustrações. Nesses 7 jogos são 4 empates contra Vitória, Cruzeiro, Fortaleza e Palmeiras, e mais 3 derrotas para Red Bull Bragantino, Bahia e Flamengo, e apenas em jogos do Campeonato Brasileiro, tá? Na Copa do Brasil, o Corinthians andou vencendo dentro de casa, mas no Brasileiro são 7 partidas consecutivas sem triunfo, o que ajuda a explicar a 13ª colocação alvinegra no Campeonato Brasileiro. Importante só para registrar e acabar de vez sobre o timão, Corinthians e Mirassol têm excelente retrospectiva para o Corinthians. São 15 confrontos na história, com 10 vitórias do Corinthians, 4 empates e uma única derrota do timão para o Mirassol, 75% de aproveitamento dos pontos. Nicola, esse Corinthians está de brincadeira, né, cara? É uma notícia ruim atrás da outra. A gente teve recentemente a confirmação da 6ª condenação na FIFA. Importante registrar que a condenação da FIFA, ela não é tão assustadora assim, porque em quase todos os casos, os times levam essa decisão para a Corte Arbitral do Esporte, que funciona como uma espécie de segunda instância. Mas a 6ª condenação foi aplicada nessa semana, uma dívida que o Corinthians tem com o Midland pela compra do Charles, operação de mais ou menos 6 milhões e 200 mil reais. É importante lembrar que das condenações na Corte Arbitral do Esporte, que funciona como essa segunda instância, o Corinthians já tem 2 derrotas por lá. E essas sim são bem graves, porque representam um perigo de punições. Primeira delas, um transfer ban que já foi aplicado no Corinthians. O Timão está proibido de inscrever atletas pela dívida de 41 milhões de reais com o Santos Laguna pelo Félix Torres. E nos próximos dias, se não houver acordo com o Matias Rojas, numa dívida de mais ou menos 43, 44 milhões, deve ser aplicado um segundo transfer ban. E é possível que muito em breve a gente tenha outra condenação relacionada ao Tadjeres por conta da compra do Rodrigo Garro, que não foi paga, tá bom? Quero falar agora sobre a arbitragem. Quais são os clubes mais prejudicados e beneficiados no futebol brasileiro? Quero te ajudar a responder essa pergunta quando você estiver conversando com os seus amigos. Primeiro, contar que o Corinthians é o clube com mais decisões desfavoráveis no VAR nesse campeonato nacional. Das 23 consultas feitas em jogos do Corinthians, 15 foram com decisões contrárias ao timão e apenas 8 a favor. Quero dizer que o VAR rouba contra o Corinthians, mas as decisões têm sido mais contrárias do que favoráveis ao timão. Nenhum outro time no Campeonato Brasileiro teve tantas decisões desfavoráveis quanto o Corinthians. Já o Vasco é o oposto. Das 10 consultas feitas em jogos do Vasco, 9 decisões do VAR, ou do árbitro a partir do VAR, foram a favor do Cruz Maltino e apenas uma contrária. Para completar esse assunto, deixa eu trazer um detalhe que envolve pênaltis marcados para clubes no mundo em 2025. Você tem ideia de quem lidera essa lista? O Internacional é o time de futebol do planeta com mais pênaltis a seu favor em 2025. Foram 23 pênaltis em 49 jogos, uma média de quase um pênalti a cada 2 partidas. O Inter lidera esse ranking com 23, seguido por Al-Ahly e Benfica com 17 pênaltis cada. O União Saint-Gilloise da Bélgica e o Bayern de Munique tem 16 pênaltis cada, e depois aparece já um outro clube brasileiro, o Palmeiras, ao lado de Sporting de Portugal e Real Madrid, 14 pênaltis para cada. Você tem ficado de que maneira em relação à arbitragem? Está satisfeito com as arbitragens nos jogos do seu time? Está revoltado? Já usa o espaço para comentário para dizer o seu time do coração e como é que você avalia os árbitros de futebol no Brasil, beleza? Quero falar agora sobre o Corinthians, que refez as contas e prevê um prejuízo gigante em 2025. A nova estimativa do Departamento Financeiro do Corinthians imagina que o clube termine 2025 com 83 milhões de reais no vermelho. Isso significa que o Corinthians calcula gastar 83 milhões a mais do que aquilo que arrecadar.
Importante registrar que a projeção feita por Augusto Melo no início do ano era completamente diferente. Ele imaginava um superávit de 37 milhões de reais. E o Corinthians precisou refazer suas contas porque percebeu que as projeções feitas pelo Augusto eram completamente fora da realidade, de alguém fora da órbita, talvez em Marte, em Júpiter, na Lua ou em qualquer outro lugar. Só para vocês entenderem, a diferença entre o que foi projetado pelo Augusto e o que está sendo projetado pela nova diretoria é de 120 milhões de reais. O CD, o Conselho Deliberativo do Corinthians, vota na segunda-feira todas essas alterações que eu vou passar a partir de agora. Gastos com o pessoal saltaram de 345 milhões, projeção do Augusto, para 492 milhões de reais. Já as vendas de atletas, que estavam previstas pelo Augusto em 240 milhões, vão girar na casa dos 88 milhões, de acordo com a nova diretriz da diretoria comandada por Osmar Stab. Juros da dívida, 209 milhões de reais. Já os patrocínios, o Augusto imaginava ser capaz de faturar 211 milhões de reais. A nova diretoria estipula uma arrecadação com patrocínios na ordem de 174 milhões de reais. E você, torcedor corintiano, que está achando da nova gestão de Osmar Stabile e companhia, já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Valeu! Minha família brasileira, ficamos com aquele giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas, para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Deixa aqui aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sininho das notificações, para ficar por dentro de todas essas atualizações do maior clube brasileiro, claro. A gente está falando realmente dele, quem? O Coringão, todo poderoso Corinthians. Um grande abraço para você, não sei para mais, até o próximo vídeo, fui.